Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Meus amados, eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem que eu tenho aqui da parte de Deus, especialmente a você que tem a promessa. Você que tem a promessa e talvez você está atravessando dias difíceis. Eu quero dizer a você, aguenta firme, seja forte, seja corajoso. Esse gigante ele vai cair no nome de Jesus. O problema não vai prevalecer. Nenhum problema vai prevalecer adiante do agir de Deus na tua vida. Independente do problema, independente do gigante, vai cair por terra no nome de Jesus. Você vai triunfar, você vai dar a volta por cima. Por quê? Porque Deus é contigo. Você pode, você é forte, você é capaz e você consegue no nome de Jesus. Olha o que diz aqui a palavra de Deus no livro de Números 13, a partir do versículo 25, diz assim: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cades Barneia. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e a cidade muito grande e fortificada. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e lhes disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Perceba aqui, queridos irmãos, que Moisés, ao mandado de Deus, enviou Caleb com Josué e um povo a observar a terra essa conhecida como a terra de Canaã, a qual Deus havia prometido para o seu povo. Josué com Caleb subiu a observar essa terra, e a terra era boa, uma terra que produzia ou que brotava abrolho, uma terra que manava leite e mel, uma terra a qual corria pelo meio dela ribeiros de azeite. Significa que havia fonte de azeite nessa terra. De tão próspera ou de tão abençoada que era, só tinha um problema: é que quem morava ali eram os filhos de Anaquim, descendente de gigante. Por que que o povo de Deus estava sofrendo aqui, quanto os inimigos estavam desfrutando do melhor? E o porquê Deus enviou o seu povo nessa terra? Que Deus está nos mostrando que, embora esse povo tinha a promessa, mas nada cai do céu de mão beijada. Tudo para alguém viver da parte de Deus é necessário lutar. É necessário viver a fé, acreditar, ser forte, guerreiro, guerreira, ser valente, ser corajoso, ser corajosa, acreditar, confiar e nunca desistir daquilo que quer. Em outras palavras, nunca deixar nas mãos dos inimigos aquilo que tem sido promessa de Deus na sua vida. Então você observa que os filhos de Anaquim, descendentes de gigantes, estavam nessa terra, aparentemente era obstáculo. Mas aqui é Deus mostrando para mim e para você que tudo nessa vida requer esforço da nossa parte. E que nada nessa vida se cai do céu de mão beijada. Tudo nós temos que levantar e lutar. Porque se você se levantar, lutar e acreditar, você vai conseguir. Você vai dar a volta por cima. Você vai alcançar a terra prometida. Você vai viver a promessa. Basta que você não desista. Basta que você acredite, confie você em si mesmo. Confie na promessa de Deus. Se apoie na promessa, lute, viva a promessa, não desista. Não desanime, não joga a toalha. Você vai dizer assim: pastor, o senhor não está na minha pele. E eu vou te dizer: ei, aquele que te fez a promessa, ele também está contigo para te fazer forte, para te fazer você entrar na terra que ele te prometeu, ou para fazer você viver cada uma das promessas na sua vida. Deus não fez a promessa para você deixar o que ele te prometeu nas mãos de outro, mas para você desfrutar daquilo que um dia foi promessa de Deus na sua vida. Então comece a lutar, seja forte.
Repito, você deve dizer: pastor, o senhor não está na minha pele. De fato eu não estou. Mas o meu Deus, Ele sabe o que você está passando. E quando a Bíblia menciona o entrar na terra, está falando do viver a promessa. Você pode viver todas as promessas de Deus na sua vida. Você é capaz. Você consegue. Você é forte. Você pode. Porque diz a palavra: tudo posso naquele que me fortalece. Então acredite no seu potencial, acredite na sua capacidade, acredite você em si mesmo, confie você em si próprio, não desista, não abra mão, não joga a toalha, continue lutando, continue crendo, lute por aquilo que é seu, lute pela sua saúde, lute pela tua casa, lute pelo filho que está nas drogas, lute pela porta de emprego, lute pela sua vida financeira. Aquilo que a promessa de Deus na sua vida só depende de você, para que as próprias promessas na sua vida se cumpram. Você não depende dos outros, você só depende de si mesmo e de mais ninguém. Basta que você não desista, acredite, para que você possa viver em si mesmo todas as promessas de Deus. Vai ter obstáculo, vai ter. Vai ter luta, vai ter. Vai ter deserto, vai ter. Mas você pode vencer todos eles no nome de Jesus. Porque maior é aquele que está contigo do que os obstáculos que estão no teu caminho. Percebe que aqui aparentemente era um obstáculo. Porque os filhos de Anak que moravam ali nessa terra, na terra boa, eram descendentes de gigantes. Então era um obstáculo. Eles tinham que lutar para conquistar aquela terra. Eles tinham que lutar contra os inimigos, para que eles pudessem ter em suas mãos aquilo que era a promessa de Deus na sua vida. Ou seja, eles têm que fazer uma escolha: ou lutar por aquilo que era a promessa de Deus, ou deixar o que Deus prometeu a eles nas mãos dos inimigos. E eu não posso deixar o que Deus me prometeu nas mãos de ninguém. Eu tenho que lutar. Não importa quanto eu vou orar, não importa quantas lágrimas eu vou derramar, não importa que eu vou ter que enfrentar, haja o que houver, não importa o que vier pela frente, eu vou lutar com toda a minha fé. Eu vou vencer em nome de Jesus. Eu vou triunfar sobre este problema no nome de Jesus. Eu vou vencer esse problema no nome de Jesus. Nada vai me parar. Ei, qual é o teu problema? Você pode vencer, você é capaz, você é forte, você consegue. Deus é contigo, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Não importa o teu problema, você pode vencer todos eles, porque aquele que te fez a promessa é contigo para te fazer forte. Aquele que te fez a promessa está contigo para te abrir caminho, para te abrir porta, para te prosperar, para te curar, para te libertar, para restaurar, para fazer o impossível por você. Não desista não, acredite. Independente do que você esteja passando, só depende de si mesmo para você vencer, para você viver as promessas. Percebe que aqui alguns do que subiram com Josué e Caleb para observar a terra, chegaram para Moisés e disseram: o povo que está lá é mais forte do que nós, são poderosos. Caleb pega, joga esse povo para trás e fala: ei, subamos e possuamos a terra. Em outras palavras, se vocês não são da fé, fica para trás então, a parte que era de vocês vai ser minha, mas eu não vou deixar nas mãos dos outros aquilo que é promessa de Deus na minha vida. Deixa eu te perguntar, você vai deixar na mão de outro que Deus prometeu para você? Você vai deixar outro desfrutando daquilo que é promessa de Deus na sua vida? Você vai deixar na mão de outras pessoas o que era para estar nas suas mãos? Lute por aquilo que é seu. Lute por aquilo que Deus te prometeu. Lute com toda a sua fé, com a sua alma. Seja valente, seja forte, seja guerreiro, seja guerreira. Acredite, você é capaz, você consegue. Só depende de você para você viver todas as promessas de Deus na sua vida. Nunca desista daquilo que você sonha. Nunca desista daquilo que Deus te prometeu. Nunca desista da promessa de Deus. Lute, porque se você lutar, Deus vai fazer com que você entre na terra, possua essa terra e viva na sua vida todas as promessas dele no nome de Jesus. Quando os medrosos começaram a dizer: não, o povo que mora lá é mais poderoso do que nós, Caleb está na frente de ele, subamos e possuamos a terra. Em outras palavras, se vocês não for, pode ficar, haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu vou viver a promessa do jeito de outro.
Não importa que eu vou ter que enfrentar, não importa com quanto eu vou ter que lutar, não importa quanto eu vou ter que orar, quanto eu vou ter que jejuar, mas eu vou viver as promessas de Deus. Eu vou lutar por aquilo que é promessa na minha vida. Eu vou lutar por aquilo que é meu por direito. Eu não vou deixar nas mãos dos inimigos aquilo que um dia Deus prometeu para mim. Eu vou lutar, vou possuir e eu vou viver na minha vida tudo aquilo que Deus me prometeu um dia. Então você não pode deixar para os outros aquilo que Deus prometeu para você. Lute, acredite, não desista, não desanime, não joga a toalha. Talvez você está querendo parar, talvez você está olhando para a circunstância, talvez você está olhando para os problemas, talvez você está olhando para a diversidade. Para de olhar para o problema, para de olhar para as pessoas, para de olhar para os desanimados da vida, para de olhar para as pessoas de pouca fé e começa a viver a fé a partir de agora. Se levanta, levanta, acredite, confia em si mesmo, seja forte, seja corajoso, seja destemido, seja na fé, não tenha medo de lutar, acredite você em si mesmo, levanta, começa a viver a fé a partir de hoje. Começa a viver a fé, queridos. Não desista não, só depende de você. Tentaram de uma maneira ou de outra aqui desanimá-lo a Josué mais Caleb. Tentaram de alguma forma fazer com que eles desistissem, mas Caleb jogou para trás e falou: ei, subamos e possuamos a terra. Ou seja, se vocês não vai, pode ficar. Eu vou ficar com a minha parte, com a parte de vocês. Já que vocês não querem, estão com medo, eu vou desfrutar da parte de vocês. Já que vocês estão com medo, a parte de vocês deixa para mim. Já que vocês não querem, eu quero. Vocês estão com medo, Deus não é com os medrosos, Deus é com os corajosos. Deus não é com os covardes, Deus é com aqueles que são fortes na fé, que nunca desistem, mesmo com lágrima, com dor. Mas acredite, nunca desiste daquilo que quer. Não desista da promessa não. Não desista da terra prometida. Não desista do que Deus te prometeu. Talvez está tão perto. E quando está perto da gente entrar na terra, parece que a dor aumenta. Parece que a tempestade começa a subir. É Deus provando a nossa fé para ver até onde a gente vai confiar ou se vai desistir e abrir mão daquilo que Ele prometeu. Continue crendo, está muito perto de você viver a promessa no nome de Jesus. No versículo de número 32, disse assim: e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigante, os filhos de Anak são descendentes de gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Veja que os medrosos, veja que os fracos na fé, argumentavam adiante de Moisés, dizendo que quando eles olhavam para si mesmo adiante do filho de Anakim, do gigante, eles se viam a si próprio como gafanhoto adiante do gigante. E ao gigante olhar para eles, via eles como se fosse gafanhoto adiante dos mesmos. Ou seja, percebe que aqui os medrosos, os fracos na fé, está vendo um problema grande e diminuindo a Deus, como se Deus não fosse poderoso bastante para derrubar o gigante e fazer com que eles entrassem e possuíssem a terra prometida. Apenas Josué e Caleb foram os que entraram, que foram os únicos que confiaram e lutaram por aquilo que era a promessa de Deus na vida deles. Mas os medrosos, os covardes, diminuíram a Deus por conta do medo que eles tiveram e viram o problema grande. E nós temos que agir de maneira contrária. Nós temos que ver o problema pequeno e Deus grande na nossa vida. Aqui muitos fizeram o contrário, viram o problema grande e Deus pequeno. Adiante das lutas, dos seus problemas, quando o círculo está se fechando, quando você olha em sua volta, como é que você vê o problema na sua vida? Será que você não está como algum desse povo aqui? Vendo um Deus pequeno, um problema grande? Para de diminuir a Deus, viu? Começa a ver o problema pequeno e ver Deus grande na tua vida a partir de hoje. Esses gigantes aqui na terra prometida eram exatamente por permissão de Deus, para mostrar para eles: nada é fácil, tudo tem um preço. Tudo na vida tem um preço a ser pago. Quer entrar na terra prometida? Quer viver a promessa? Vai ter que lutar. Quer viver a promessa?
vai ter que arregaçar as mangas. Quer viver a promessa? Você vai ter que usar os obstáculos como um degrau para te ajudar a subir na vida. Os degraus não é para te desanimar. Os degraus não é para fazer você voltar para trás. Os degraus é para te ajudar a subir, para te elevar espiritualmente, para dar crescimento na sua vida. É para isso que existem os problemas. É para isso que Deus permite as lutas, para que em meio às lutas e nas provações, Deus ele possa prover livramento e nos dar vitória no meio daquela luta a qual nós a enfrentamos. Então o gigante nessa terra, era Deus mostrando para eles que para eles conquistar essa terra, para eles viver a promessa, eles tinham que lutar para tomar posse daquilo que era a promessa de Deus na vida deles. Porque tudo na vida tem que ter esforço da nossa parte. Que Josué 14, a partir do versículo 7, diz assim: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Observa que o que Caleb com Josué eles mencionam, que os medrosos que com eles estavam, a ver o gigante entrar em desespero. E ele, Josué mais Caleb, entretanto, permaneceu perseverando em seguir o Senhor, porque eles sabiam exatamente o que eles queriam. Eles estavam dispostos a conquistar aquela terra. Ele estava disposto a tomar posse daquela terra, a entrar naquela terra, ou não deixar na mão de outros, inclusive nas mãos dos inimigos, o que era a promessa de Deus na vida deles. Eles lutaram, eles acreditaram, confiaram, eles não desanimaram, não deixou na mão dos outros aquilo que tinha que estar na mão do povo de Deus, como chegou nas mãos de Josué e Caleb. Podia ter chegado nas mãos dos outros, mas os outros tiveram medo de lutar. Eu quero te perguntar, você vai lutar pelo que é seu, ou você vai deixar para os outros também? Você vai lutar pelo que é seu, ou você é mais um cadente do problema, nega a fé? Você vai lutar por aquilo que é seu, ou você vai deixar nas mãos dos inimigos, como alguns aqui deixaram? Só Josué e Caleb possuíam a terra, porque foi o junto que se levantou e lutou com unhas e dentes, confiou, acreditou e não desistiu da promessa. Por isso foram os juntos que entraram na terra. Porque na vida, tudo exige esforço da nossa parte. Nada cai do céu de mão beijada. Tudo tem que haver esforço da minha parte e da sua que me ouve. Olha o versículo de número 10, diz assim: eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Percebe? Josué está mencionando aqui que quando ele tinha 40 anos lá atrás, Deus mencionou essa palavra a Moisés. E Moisés profetizou, quando Josué tinha 40 anos lá atrás, que essa terra que eles estavam entrando há 40 anos atrás para observá-lo, Deus entregaria nas mãos deles um tempo depois. Tempo esse que durou 45 anos. Mas a promessa se cumpriu. Diz aqui no versículo 10: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Percebe? Quando Josué tinha 40 anos, ele viu a terra lá atrás, ele entrou na terra para observá-lo. 45 anos depois, ele está com 85 anos, agora está entrando para possuir a terra, para tomar posse dela. Durou 45 anos, mas a promessa se cumpriu, porque Deus não falha. E agora que Josué está com 85 anos, ele diz: estou com 85 anos, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Ou seja, ele está dizendo: Deus já estava comigo quando eu tinha 40 anos, hoje estou com 85, Deus continua comigo, porque a força que eu tinha com 40 anos, com 85 eu continuo com a mesma força. E da mesma forma que eu era vitorioso com 40 anos, sou vitorioso até hoje com 85, porque Deus estava comigo ontem, está comigo hoje, está comigo amanhã e estará comigo sempre. Em outras palavras, o Deus que me fez próspero há 40 anos, quando eu tinha 40 anos, o Deus que estava comigo quando eu tinha 40 anos, que me fez vitorioso,
me faz vitorioso até o dia de hoje, porque hoje com 85 anos eu tenho a disposição de quando eu tinha 40, porque o Deus que estava comigo no passado está comigo hoje no presente, estarás comigo no futuro, estarás comigo sempre. Em outras palavras, foram 45 anos de vitória até aqui, e enquanto eu viver eu serei vitorioso, porque a mão de Deus que estava comigo ontem está comigo hoje e sempre vai estar comigo. Percebe isso? Porque ele era da fé, ele acreditou, ele não desistiu, ele lutou por aquilo que era a promessa de Deus na vida dele. Ele não aceitou deixar na mão de outros o que era a promessa de Deus na vida deles. Eles decidiram lutar, resolveu lutar e tomar posse do que era deles. Então não deixe na mão dos outros o que é a promessa de Deus na sua vida. Seja forte, seja valente, seja guerreiro, seja corajoso, seja destemido, não tenha medo. Aquele que te fez a promessa está contigo para te dar vitória. Aquele que te fez a promessa está contigo para te fazer entrar na terra. Aquele que te fez a promessa está contigo para confirmar cada uma das promessas na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Seja forte e corajoso, porque o melhor de Deus está por vir. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.